Vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que Ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Está na hora de orar, e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. A paz do Senhor, irmãos. Que neste momento vamos todos juntos começar a oração e adoração ao Senhor. Declarar a Ele toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. E neste momento, feche os seus olhos, você e o Senhor. Comece a buscar a presença do Senhor neste lugar, aí onde mesmo você está. Eleve aos céus a sua adoração a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Senhor, nós entregamos a Ti, Pai, nossas vidas no altar. Venha receber, Pai, a nossa adoração, nosso louvor que é para Ti, Jesus. Oh, Senhor, nos rendemos, Pai, aos Teus pés. Vem, Senhor, porque a nossa esperança, Senhor, é que o Senhor Jesus venha nos buscar e que com Ele iremos morar lá no céu. Aleluias, glória a Deus.
conosco, ó Deus. Obrigada, Senhor. Oh, Senhor querido, maravilhoso Pai. Ainda, Senhor, que a figueira não floresça, mas que haja frutos na vide. Eu me alegrarei com o Senhor Jesus. Aleluias. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória,
seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia. Seja dada a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, quero louvar a Deus por mais essa oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. Quero, antes de entrar na palavra, dar um alerta aos irmãos que Deus tem me incomodado durante esses dias. Todo mundo sabe a fase que nós estamos vivendo, uma fase complicada, uma fase que tem mudado a rotina das nossas vidas. E eu gostaria muito de falar nessa noite sobre Manassés, mas nós não vamos falar sobre isso. Gostaria de falar sobre a organização, sobre o rei, sobre Ezequias. Só que essa orientação vai ficar para os irmãos. Meus irmãos, nós não sabemos quando essa fase vai acabar, quando isso vai passar. Nós temos mais alguns meses disso. E muito possivelmente, logo após esses meses, nós teremos uma grande guerra política, uma guerra possivelmente entre países, uma grande rumores. E eu peço a todos os meus irmãos, sejam organizados, zelem pelos vossos nomes, zelem pelas vossas famílias. Esse é o momento de você estar mais próximo da sua esposa, mais próximo dos seus filhos, mais próximos das pessoas que moram com você, cuidando mais. Então, tenha isso, meu irmão. Se organize mesmo. Nós temos agora os meses complicados. Organize as finanças. Eu sei que não vai ter renda extra agora, nós temos que nos virar com o que nós temos, mas é o momento de gastar menos. Quem puder poupar, poupe. Quem puder juntar um pouquinho, junte. Quem puder evitar gastos, evite, porque não serão só 2 meses de problemas. Nós teremos um ano muito atípico no nosso país. E não só no nosso país, na humanidade. Então segue um alerta para todos os meus irmãos, antes da gente entrar na palavra, sejam organizados. Ordenem as coisas, sejam ordeiros. Esse é o momento da gente colocar, como a gente diz quando joga bola no chão. Colocar as coisas em ordem. Então organize as coisas, organize a vida com a sua esposa, organize a vida com seus filhos. É o momento que você tem para conversar com eles, para colocar eles na mesa, para entender o que se passa, para entender como estavam na escola, para entender como era o dia a dia deles, para entender o que sua esposa faz. Aproveite muito esse momento, meu irmão. Aproveite muito esse momento que você tem com a sua família, com os seus, e organize as coisas. Agora, entrando na palavra, vamos abrir em João 13:3. É uma mensagem que eu já preguei algumas vezes e que fala muito ao meu coração. Eu já escrevi essa ministração tem pelo menos uns 15 anos, foi logo quando eu me converti. E João 13:3 está escrito assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Somente esse versículo, nós abriremos a Bíblia em mais alguns versículos durante essa ministração. Guarde esse versículo nesse momento, para que a gente passeie na Bíblia. Jesus é a maior autoridade que pisou nessa terra. E Jesus nos deixou vários exemplos. Eu gosto muito de citar um, que é sobre o batismo. Vários exemplos Jesus nos deixou. Mas o do batismo eu acho que é um dos principais dele, além desse texto que nós vamos ler. O batismo serve para arrependimento de pecados. Jesus não tinha pecado. Jesus era a única pessoa que viveu em toda essa terra que não precisaria se batizar. Mas ele se batiza para mostrar para nós, para que ninguém fale que não é necessário. Então o batismo é necessário, meu irmão. E esse versículo que nós vamos ler, que nós acabamos de ler, e o texto que nós vamos escorrer, vai mostrar exatamente como esse Jesus, ele conhece algumas regras, e nesse versículo que nós lemos tem 3 princípios fundamentais que eu e que você, que nós precisamos ter nas nossas vidas para passar por todas as fases, meus irmãos. Fases boas, fases ruins, fases não tão boas, fases diferentes, é um momento diferente que nós estamos vivendo agora. E nós precisamos saber algumas coisas. O versículo começa falando: Jesus sabia que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. A primeira parte dessa ministração começa sobre, para mim e para você, para que nós entendamos
o que temos nas nossas mãos. No primeiro alerta que eu faço para que os irmãos organizem as coisas. E é muito importante, meu irmão e minha irmã, assim como Jesus sabia que Deus tinha colocado na mão dele todas as coisas, que eu e que você, que nós saibamos o que temos. Saibamos o que Deus colocou nas nossas mãos. Saibamos o que Deus deu para nós administrarmos, para nós usarmos, para nós ministrarmos, sabemos do nosso ministério. Essa noite eu estava orando e alguns dias eu mudei meu hábito. Toda vez que eu vou colocar minha filha para dormir, eu não deito com ela, agora eu tenho ajoelhado do lado da cama. E eu estava orando por ela e orando por nós, e aí ela pega no sono e eu fiquei olhando para ela e agradecendo a Deus, porque Deus me deu a oportunidade de ser pai. É minha, meu irmão, é minha filha. Agradecendo a Deus pela oportunidade que Deus me deu de estar na minha casa, de estar na minha esposa, de estar com a minha esposa, de ver a televisão, de ter uma filha maravilhosa que tem apenas 5 aninhos, mas que é realmente a alegria da casa. Que às vezes eu chego e sento e ela fala, pai, é o pai? Eu falo, oi, Sofia. Ela fala, eu te amo. Meu irmão, não preciso motivar ela a falar isso. Ela tem 5 anos, ela já fala isso. Isso é uma alegria que Deus me dá. Saber que eu tenho uma pequena para administrar, para cuidar, para ensinar, para zelar por ela. Saber que Deus colocou essa responsabilidade nas minhas mãos, de cuidar dela, de zelar por ela, de ensinar para ela o caminho que ela deve andar. Sabe, meu irmão e minha irmã, é muito importante que a gente entenda isso. Que a gente entenda o que Deus colocou nas nossas mãos. Essa fase que nós estamos passando não é para que a gente avalie o que a gente não tem, mas para que a gente avalie o que nós temos. Quantas vezes nós nos pegamos pensando em projetos que deram errados por motivo A, por motivo B, por motivo C, e paramos de perceber e de olhar para aquele projeto que acertamos na veia, que deu muito certo, que deu exatamente do jeito que nós planejamos, pela bênção e pela graça de Deus nas nossas vidas. Eu gostaria de abrir com vocês rapidamente dentro desse texto, em Mateus 8. Rapidamente os irmãos podem abrir. A partir do versículo 5, diz o seguinte: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou um homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse-lhe aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Meu irmão, minha irmã, esse centurião sabia exatamente o que ele tinha nas mãos. Ele sabia que era um chefe, sabia que tinha soldados às suas ordens, sabia que se pedia para um soldado ir para a direita, ele ia, ir para a esquerda, ele ia, sabia que se pedisse para o soldado comprar alguma coisa, aquele soldado iria. E quando ele chega para falar com Jesus, sabendo o que ele tinha nas mãos, ele fala, olha, Senhor, o Senhor só precisa falar uma palavra, porque eu reconheço a autoridade que o Senhor tem. Porque eu sou um homem de autoridade, mas as nossas autoridades são diferentes, mas eu sei o que eu tenho nas minhas mãos. Jesus vendo aquilo, Jesus fica impressionado. A Bíblia diz que Jesus fica maravilhado com a fé desse homem. Porque aquele homem sabe exatamente o que ele vai pedir, sabe exatamente o que ele tem nas mãos. E quando ele chega próximo a Jesus, ele valoriza a autoridade de Jesus espiritual. Fala, Senhor, você pode falar só uma palavra. Você não precisa ir até a minha casa. Uma palavra sua. Meu irmão, nós precisamos muito entender o que nós temos nas mãos. Esse homem chega em Jesus e Jesus fica maravilhado e fala, olha, nem mesmo em Israel eu encontro tanta fé. Eu vejo Jesus em 2 versículos, em 2 textos apenas, elogiando a fé. É desse homem e daquela mulher que o pão cai no chão. E Jesus fala que não é bom tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. E aquela mulher fala que mesmo os cachorrinhos comem e se alimentam das migalhas que caem. Jesus olha para aquela mulher e elogia a fé dela. Meu irmão, minha irmã, nós, eu e você, precisamos entender o que nós temos. Nessa fase tão complicada da humanidade, nós precisamos entender. Eu, assim como vocês, tenho recebido todos os dias um vídeo do meu pastor.
E quando eu vejo esse vídeo, eu falo, que bom, porque eu tenho um pastor. Nessa fase, meu irmão, minha irmã, que estamos vivendo, que bom que eu tenho uma autoridade espiritual sobre mim, que ora por mim todos os dias, que zela pela minha vida, que conversa comigo todos os dias. Que bom, meu irmão. É o que eu tenho. É o que eu tenho. É sobre o que está na minha mão. Quantas vezes quem é pai, e me permitam fazer uma analogia para que a gente passe para a próxima fase da ministração. Quantas vezes nós, como pai, o filho chega para nós e fala, olha, pai, compra isso para mim. E a gente fala, você tem um igual em casa. Quando você aprender a brincar com o que você tem, pai, compra um novo. Quando você aprender a dar valor àquilo que você tem, eu te dou esse. Meu irmão, minha irmã, com Deus é a mesma coisa. Quando a gente vê a parábola dos talentos, ele fala para aquele que tem e que sabe usar e que fez prosperar, ele vai dar mais. Mas para aquele que tem e enterra e não sabe usar, isso vai ser tirado. Nós precisamos entender, meu irmão e minha irmã, o que temos nas nossas mãos. A responsabilidade que temos, o privilégio que temos de sermos escolhidos. A palavra diz que foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Sabeis que o Senhor é bom. Imagina, meu irmão, o privilégio de ser ovelha do pasto de Deus. Saber, meu irmão e minha irmã, a primeira parte da mensagem é o que você tem. O que Deus já colocou nas suas mãos. Isso vai te ajudar, Ele vai nos ajudar a conquistar novas coisas. Vai nos ajudar a viver novos milagres. Mas a primeira parte dessa ministração é, meu irmão e minha irmã, saiba o que Deus colocou nas suas mãos. Saiba o que você tem. Olhe para a sua casa, mas não é a casa que eu gostaria, mas é onde você mora, é o seu lar. Olhe para sua esposa, olhe para os seus filhos, olhe para as pessoas que moram com você, é o seu lar. Olhe para a sua televisão, pode não ser uma LED, a última geração, a 4K, mas é a sua TV, é o seu lar, é a sua casa, é ali onde repousa a paz, é ali onde você vai dobrar os seus joelhos e vai orar e vai clamar pela glória de Deus e ela vai se manifestar. É o que Deus tem feito, meu irmão. É o que Deus tem feito. Segunda parte dessa ministração. Vamos voltar para João 13, 3. Segunda parte diz o seguinte. Versículo 3 novamente. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus. A segunda parte dessa mensagem é saber de onde nós saímos. A maior autoridade que pisou nessa humanidade, ela sabia que ela havia saído de Deus. Jesus está próximo de passar talvez a maior dor que o homem suportou. E nesse período de Páscoa passam muitos filmes, retratam e nós assistimos e vemos algumas coisas. Possivelmente a maior dor que a carne de um homem suportou, Jesus tenha suportado por nós. Mas Jesus tinha a plena convicção de onde ele tinha saído. Jesus tinha saído de Deus. Jesus sabia para onde ele voltaria. E quando eu lembro, meu irmão, minha irmã, da onde eu saí, por mais que Jesus tenha feito coisas, por mais que ele tenha operado, isso não permite que eu me torne orgulhoso, não permite que eu me torne vaidoso, não permite que eu me torne altivo, porque eu lembro de onde eu saí, porque eu lembro quem eu era. Eu vou falar um pouquinho de mim, irmãos. Eu trabalho em indústria já tem 18 anos. E se tem uma coisa que eu lembro bem, meu irmão, minha irmã, foi quando eu comecei. Eu lembro que eu era um garoto muito vaidoso. Sempre, eu não vou dizer que eu tive tudo, mas meu pai me deu muitos privilégios. Ele trabalhou muito para me dar muitos privilégios. E eu sempre achei que conseguiria as coisas do jeito mais fácil, do jeito mais tranquilo. E por muitas vezes eu era muito arrogante. Muito arrogante. Eu lembro quando eu tinha 16 anos, eu comentei isso aqui uma vez com a igreja. E tinha ido um grupo evangelístico lá na sala. Eu não conhecia Jesus ainda. E perguntaram quem que era o seu melhor amigo. Todo mundo, parte da sala colocou Deus, parte da sala colocou o amigo do lado. E eu estava escrevendo e eu coloquei que o meu melhor amigo era eu mesmo. Porque se eu não fizesse as coisas por mim, ninguém o faria.
Olha o nível do adolescente, do jovem que eu era, meu irmão. E quando eu arrumo um emprego, eu achava que as coisas iam seguir muito rapidamente, porque eu achava que eu era muito inteligente. Então eu falei, olha, rapidamente eu entrei como ajudante geral, vou sair de ajudante geral, e vou ter um cargo, e vou comprar meu carro, e as coisas vão prosperar muito rapidamente, e eu vou conseguir as coisas. E nos primeiros 6 meses, realmente foi assim. Eu tinha um chefe que gostava muito de mim, me pagou curso, me dava vale transporte, que me ajudou muito. Mas nos outros 3 anos e meio, eu chorei naquele lugar. Tinha dia que eu pedia, me manda embora, por que você não me manda embora? E depois eu entendi que era Deus trabalhando na minha vida, para que eu nunca esquecesse de onde eu saí. Para vocês terem uma ideia de algumas coisas que aconteceu com o jovem soberbo que estava fazendo, um dia acabou a energia da fábrica, roubaram os cabos, todo mundo foi jogar dominó e bilhar, e eu fui pro fundo da fábrica, junto com todos os outros. E aí o outro encarregado que tinha entrado foi me chamar. Falou, olha, a energia acabou, mas seu trabalho não. Eu quero que você lave todos os banheiros da fábrica. E meu irmão, aquilo doía na minha alma, porque era um jovem extremamente soberbo. E eu fui lavar todos os banheiros da fábrica, reclamando, sabe, chutando pedra, mas lavei todos. Quando eu acabei, que eu voltei para lá, ele falou, olha, tem um capim do lado de fora da fábrica. Faz o seguinte, corta, porque às vezes os ladrões foram por lá. E eu fui lá para fora, meu irmão, minha irmã. Peguei uma tesoura grande, um tesourão de jardineiro, cortar capim com tesourão, só para não ficar parado. E aquilo doeu minha alma. E eu não entendia porque ainda não era cristão. Mas depois eu vim entender, meu irmão. Aquilo é para que independente de onde eu chegar hoje, eu nunca volte a ser aquele moço que achava que era bom. Que achava que as coisas iam funcionar porque eu faria. Que achava que as coisas iam dar certo porque eu era inteligente ou não. Porque achava que as coisas iam dar certo porque eu tinha saúde ou não, ou que eu era forte ou não, ou que eu ia trabalhar mais ou não. Meu irmão e minha irmã, as coisas deram certo ou dão certo, não é por sorte, é a mão de Deus. Hoje eu tive o privilégio, com apenas 35 anos, de conhecer praticamente todas as montadoras de automóvel do país, de conhecer agora parte das montadoras de linha branca do nosso país, de ter participado de reunião com pessoas do exército, de ter tido o privilégio de trabalhar com pessoas muito, muito, muito boas. De olhar para pessoas e falar, nossa, eu quero ter o caráter desse homem. Eu quero chegar perto desse cara, tecnicamente ele é diferente. E tive realmente o privilégio de trabalhar com pessoas assim, e tenho o privilégio de trabalhar com pessoas assim, que Deus me deu nesses 18 anos. E em todos os momentos, meu irmão, quando eu entro dentro de um banheiro, não importa se é um banheiro da direção ou se é o banheiro da fábrica, eu lembro que tem uma pessoa que limpa lá. Tem uma pessoa que ganha vida fazendo aquilo. E eu respeito muito isso, dou muito valor a isso. Meu irmão, minha irmã, a maior autoridade que pisa nessa terra, ele dobra os joelhos e ele vai lavar os pés dos discípulos. Ele não tem problema, ele sabe que ele tinha saído de Deus. Mas ele é um homem absolutamente humilde. Pedro refuga e fala, Senhor, você jamais vai me lavar os pés. Eu entendo que você é autoridade, Jesus. E ele fala, olha, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala, então lava tudo, Senhor. Ele fala, não, só basta os pés. Mas aí quando chega no versículo 13 de João, ele lava os pés de todos os discípulos. E os discípulos se achegam a ele fala, ó, João 13:3, vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Versículo 14, ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Versículo 15, porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Meu irmão, minha irmã, lembrar de onde eu saí,
Lembrar das coisas que aconteceram comigo, dos passos que eu precisei dar, das noites que eu não tinha dinheiro para comer, porque eu tinha que economizar o dinheiro da faculdade, do fretado, do ônibus, e não podia comer. Precisava chegar em casa meia-noite para comer alguma coisa, para 5 horas da manhã levantar, para estar na fábrica de novo. Isso me ajuda. Isso me ajuda a saber que Deus me ajudou muito, Deus me fortaleceu muito, e que eu preciso dar valor às coisas. Que eu preciso valorizar o que eu tenho, valorizar as pessoas que estão comigo, para que eu nunca vire soberbo, para que eu nunca meu peito infle. Eu acho que não, Deus operou na minha vida, e agora eu não preciso mais de ninguém. Meu irmão, como faz falta a igreja. Como faz falta a oportunidade de estarmos juntos. Mas às vezes essas coisas acontecem para que a gente saiba. Às vezes nós entramos e saímos da igreja e não falamos com ninguém. Porque nós achamos que não, eu só vim aqui ouvir a palavra. Quantas vezes o nosso pastor fala de congregar e a gente não dá valor. Ou às vezes a gente vem, como eu falei, não conversa com ninguém. Não precisam abrir, mas rapidamente o que a Bíblia fala sobre vaidade, sobre orgulho. 1 Pedro 5:5, somente a parte B do versículo. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Provérbios 3:34. Ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Todavia da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Meu irmão, minha irmã, lembre de onde você saiu. Lembre do que Deus fez na sua vida. Lembre quantas coisas você passou, mas isso não é para te trazer tristeza. É para que você saiba que Deus continua operando na sua vida. Que Deus fez muita coisa na sua vida. Que Deus te mudou. Que Deus nos muda. Que Deus nos aperfeiçoa. Que Deus continua operando. Que Deus continua fazendo. Quando eu lembro dessas coisas, eu lembro o quanto Deus é bom. Quando eu lembro das marmitas que eu levei e que às vezes elas tombavam no ônibus lotado. Eu lembro uma vez, e já falei isso aqui dentro da nossa igreja, que eu estava dentro do ônibus com a minha mochila. Eu tinha uma mochila lateral, segurando no ônibus. O ônibus estava lotado, eu estava indo para Guarulhos. E eu chorava, porque naquele momento eu sentia a mão e a presença de Deus comigo. Eu sentia a presença de Deus dentro daquele ônibus. Meu rosto queimava. Minha mão queimava segurando lá em cima. E era a mão de Deus falando comigo naquela manhã. Eu indo trabalhar. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, isso é a mão de Deus falando conosco. Lembre disso. Lembre de onde você saiu. Lembre quantas coisas boas Deus já fez. Nós precisamos ter isso em nosso coração para passar esse momento que nós estamos passando. Para viver isso. Para voltarmos como igreja e voltarmos melhor. Essa fase vai passar. Esse momento vai passar. Virão outras, meu irmão e minha irmã. Mas nós estaremos mais fortes. Nós estaremos mais preparados. Nós estaremos sabendo o que Deus colocou nas nossas mãos. Sabendo de onde nós saímos. Sabendo o que Deus fez e o que Deus operou por nós. Com um coração humilde, fervoroso. E meu irmão, para terminar essa ministração, a terceira parte, ainda em João 13, versículo 3, está escrito. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus. Terceira parte dessa ministração, que tem que ser o fundamento da igreja evangélica pentecostal. Saber para onde nós vamos. Saber o que nós temos na mão. Saber da onde nós saímos. Isso vai nos ajudar muito, meu irmão e minha irmã. Mas saber para onde eu e você vai. Isso tem que ser o norteador da nossa fé. Saber, meu irmão e minha irmã, que passe o tempo que passar ainda tem céu. Saber que a promessa de que Jesus vai voltar, ela se cumprirá. Saber que a promessa que seremos transformados e teremos corpos glorificados, ela se cumprirá. Saber, meu irmão e minha irmã, que voltaremos para Deus e que cearemos com Jesus. Isso é uma verdade. Meu irmão, mas já passaram 2000, vamos colocar 33 anos. Já se passaram 1980 e alguns anos. E essa promessa ainda não se cumpriu. Mas eu posso assegurar para você, meu irmão, Jesus está voltando. Tudo isso que está acontecendo na nossa humanidade são cumprimentos. Isso reflete
a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a gente, meu irmão, minha irmã, está norteado de para onde nós vamos, quando nós temos isso plenamente firmes em nosso coração, nós passamos por fases difíceis, nós passamos por momentos complicados. Não precisam abrir, mas em Mateus 6, no 19 até o 21, a Bíblia diz o seguinte: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouros no céu. Meu irmão, a Bíblia é verdade, do começo até o final, de Gênesis a Apocalipse, tem céu. O que precisa nortear a nossa fé é para onde nós vamos. Eu ouvi uma ministração há tempos atrás, que Jesus começa as equações para o final. Quando você aceita Jesus, a primeira coisa que ele faz é escrever seu nome no livro da vida. Isso é o final, meu irmão. Isso é o final da nossa vida terrestre. Depois, tudo que vamos passar, temos batismo, temos uma série de coisas, mas ele vai lá e escreve o seu nome no livro da vida. Porque é para onde você vai. Porque é para onde nós vamos. Porque tem céu. Porque não importa o tempo que passe, Jesus vai voltar. Eu já comentei aqui algumas vezes que possivelmente nós seremos a geração que presenciará isso. Nós vamos abrir em alguns versículos, mas olha, gente, isso é tão verdade, que em 1 Coríntios 15, 19, diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha, meu irmão, que forte. Olha que pesado. Não é para esperar só aqui. Por mais que Deus tenha nos dado coisa, por mais que nós lembramos de onde nós saímos, por mais que Deus tenha abençoado a nossa vida, não é para esperar em Deus só nessa terra, não é para esperar em Deus só o que vai acontecer aqui. Tem céu para mim, meu irmão, tem céu para você. Jesus vai voltar sim. Jesus vai voltar sim. Estamos sem dúvidas, meu irmão, vivendo um dos momentos mais complicados da humanidade. E isso é prova de que Jesus vai voltar. Vamos abrir em 1 Coríntios, no 15. 1 Coríntios 15. A partir do versículo 51. Olha que forte isso, meu irmão. Eu falei que a Bíblia é verdade em todos os seus versículos. Diz o seguinte, 1 Coríntios 15, versículo 50. Desculpa, a partir do versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é incorruptível se revista da incorruptibilidade e que isto é mortal se revista da imortalidade. Meu irmão, minha irmã, nós seremos transformados. Tem céu, Jesus vai voltar, Jesus vai buscar a sua igreja. Em João 14, vamos voltar lá. João 14 tem uma das promessas bíblicas mais bonitas. Jesus está falando: não se turbe o vosso coração. 14:1. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu vos for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Meu irmão, nós temos muitas promessas de que tem céu. E nós precisamos ter isso firme no nosso coração. Nós precisamos ter isso arraigados no nosso coração. Saber, meu irmão, minha irmã, de onde a gente saiu.
Saber o que Deus colocou nas nossas mãos, mas principalmente, meu irmão, minha irmã, saiba saber para onde nós vamos. 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 Saber que nós não estamos dentro da igreja abrindo mão de várias coisas à toa. Nós estamos aqui porque nós cremos num Jesus Cristo ressurreto, que ressurgiu ao terceiro dia e que virá nos buscar e que virá buscar a igreja. E que virá buscar os seus. E Ele confirma isso no versículo que nós acabamos de ler. Porque se não fosse assim, eu não teria dito, Jesus está falando. Eu vou preparar lugar para que aonde eu esteja, vocês estejam também. Meu irmão, eu vou terminar essa ministração falando de um dos versículos que a gente usa muito. Muito, muito, muito. Que está em Filipenses 4. Vamos abrir para terminar juntos. Filipenses 4. A partir do versículo 11. Paulo diz o seguinte: não digo isso como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Aí Paulo diz algo tremendo e que nós precisamos ter isso na nossa vida. Paulo diz, sei. Nós começamos o versículo falando que Jesus sabia. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos muito saber. A Bíblia diz que a gente peca porque nós não temos conhecimento. Nós vamos chegar numa fase, a Bíblia diz que o justo vai viver pela fé. Porque aparecerão N coisas. Eu acho que vocês viram esses dias, há relatos de alguns países e em alguns lugares que o céu começou a ter alguns estrondos, até no Brasil. E aí alguns cientistas, alguns especialistas estavam falando que como tem menos poluição, alguns gases subiam. E os gases tocando na atmosfera, isso gerava barulhos diferentes. Pode ser. Cientificamente isso pode ter acontecido. Mas Jesus está voltando. Eu preciso saber, meu irmão. Eu preciso ter isso firme, firmado, alicerçado no meu coração. Paulo está falando, olha, eu sei estar abatido. Versículo 12. E eu sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aí ele termina com um versículo que a gente vê em vários lugares. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu irmão e minha irmã, Deus está conosco. Esse momento que estamos vivendo na nossa humanidade não muda nada. Na verdade, ele é o cumprimento de algumas coisas. Isso demonstra cada vez mais de que Jesus está voltando. De que Jesus virá para buscar a igreja dele. De que Jesus virá para buscar os seus. Então saiba, meu irmão, minha irmã. Saiba que Jesus está na sua vida. Saiba, meu irmão, minha irmã, o que Deus colocou nas suas mãos. De onde você saiu. E saiba, meu querido, para onde você vai. Tem céu para nós. Tem céu para a igreja do Senhor. Eu gostaria que você nesse momento colocasse a mão sobre o seu coração. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Que Deus colocasse isso no seu coração e que o Espírito Santo continuasse falando com você. Jesus continuou fazendo milagres. Eu fui questionado esse dia por um moço, nós falando sobre política, sobre a situação que está acontecendo. Você não tem fé que Deus cura? Claro que eu tenho. Por isso eu saio todos os dias para trabalhar. Por isso eu levanto todas as manhãs e vou trabalhar e volto crendo que o Senhor me guarda. Crendo que Deus está na minha vida. E crendo, meu irmão, que isso vai passar. Mas mais do que essa situação passar, crendo que Jesus vai voltar para me buscar. Crendo, meu irmão, minha irmã,
que há 18 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, e quando eu desci as águas, e eu me lembro muito bem desse dia, eu lembro que foi um setembro, frio, gelado, e eu estava com uma pessoa do meu lado, e as pessoas desciam num tanque batismal, antes de nós orarmos, e os pastores fazem algumas perguntas, e eu lembro que as pessoas respondiam, sim. Você aceita Jesus como Senhor? Sim. E eu olhei para essa pessoa, e eu falei, olha, eu vou falar bem alto. E ela falou, por quê? Eu falei, porque eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Porque eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Meu irmão, já passei momentos bons, momentos ruins. Falei para vocês que eu tenho uma filha de 5 anos. Quando ela nasceu, como nós passamos um momento complicado. Mas Deus é bom. Deus foi fiel conosco. Deus nos fez mais fortes. Colocou meu casamento mais forte. Fez meu casamento ficar mais forte. Deus é bom, meu irmão. Deus faz milagres. Deus continua fazendo milagres. Em meio a toda essa tribulação, Deus continua fazendo milagres. Saiba, tenha isso no seu coração. Dê valor às coisas que Deus colocou na sua mão. Dê valor, meu irmão, de onde você saiu e o que Deus já fez. Mas principalmente tenha alicerçado no coração a promessa em João 14, que Ele vai voltar para estar conosco. Coloque a mão no seu coração nesse momento e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, essa é a Tua palavra, ministrada aos nossos corações. Eu te peço, ó Pai querido e Pai amado, nesse momento, nos fortalece, ó Deus. Senhor Jesus, estamos vivendo um momento complicado na humanidade e no nosso país. Mas eu te peço nessa hora, visita cada lar que ouvir essa ministração. Visita, ó Pai querido e Pai amado, cada vida, cada homem, cada mulher, cada criança e toca, ó Deus. Senhor, renova as promessas nas suas vidas. Senhor, enche, ó Pai querido e Pai amado, o coração de cada um do Teu Espírito Santo. Senhor Jesus, traz alegria, traz força, traz ânimo, traz disposição, porque o Senhor é Deus e a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor Jesus, firma nos corações de cada um, de onde cada um saiu, o que temos nas nossas mãos, mas Senhor, principalmente para onde vamos, ó Deus. Para onde vamos, Senhor Jesus? Que ninguém esqueça a promessa, que ninguém, ó Pai querido, Pai amado, tenha por tardia, mas que o Senhor renove em cada coração. Que o Senhor renove em cada mente, que o Senhor renove, ó Pai querido, Pai amado, cada pessoa que ouvir essa palavra, que aqueles que ouviram, ó Deus, essa ministração pela primeira vez, sejam tocados. Saibam que tem um Senhor que cuida, um Jesus que é cuidadoso, que é zeloso, que transforma e que transforma mesmo, que tira do monturo, um Deus que é maravilhoso, que guarda. Senhor, meu Deus e meu Pai, visita a cada família, a cada homem, cada mulher. Traz refrigério para as almas, meu Senhor. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, para a glória e para o louvor do Teu santo nome. Amém. Meus irmãos, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe todos, em nome do Senhor Jesus.